Olá! Então vamos iniciar a nossa live, sejam bem-vindas. Toda semana, só dando o aviso aqui para vocês. Então, toda semana, segundas e quartas, às 12 horas, a gente vai ter live aqui no perfil, tá? Essa live vai ficar salva e depois ela vai ser colocada lá no meu canal também do YouTube, tá? Para vocês conseguirem assistir ela também, caso vocês queiram. E essas lives são para ajudar vocês que têm pré-diabetes ou também que têm diabetes 2, tá? Então, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a ter uma glicemia abaixo de 100, porque quando a gente tem uma glicemia alta, uma glicemia de 130, uma glicemia de 150, isso é prejudicial para o nosso corpo. Então entendam isso, né? Ter essa glicemia fora do controle é prejudicial, faz mal, porque o corpo não está acostumado com esse açúcar sobrando no sangue. Glicemia alta nada mais é do que açúcar que sobra no seu sangue. Então o sangue ele fica grosso, ele fica ali um sangue viscoso. Muitas mulheres que têm, eu já atendi paciente de glicemia de 250 que ela já tinha retinopatia diabética, ou seja, já tinha aquela visão mais, aquela falta de visão, aquela visão turva, aquela visão embaçada, porque justamente os nervos são muito afetados, tá? Por conta desse excesso de açúcar no sangue. Então, eu tô aqui para ajudar vocês a ter uma glicemia abaixo de 100. E quando eu falo abaixo de 100, entendam uma glicemia de 70 a 99, que é uma glicemia indicada, que é o valor normal de glicemia, para você não ter risco de desenvolver o pré-diabetes e, quiçá, o diabetes 2, tá? Então, vamos lá. Então, eu separei aqui 3 passos, tá? São 3 passos muito simples para você iniciar hoje mesmo essa mudança. Se você está me assistindo e se você quer ter essa glicemia, baixar a sua glicemia, mas você já está fazendo de tudo, você já cortou carboidrato, você não sabe mais o que comer, né? Então, vai começar a ter ideias aqui também com as minhas lives para ajudar, tá bom? Então, olha só. O que a gente precisa entender, né? Por que a glicemia aumenta? Por que sobra açúcar no sangue, né? Então, sobra açúcar no sangue porque justamente a sua alimentação não está adequada. Quando a alimentação da gente, ela tá descontrolada, ou a gente acha que tá fazendo a coisa certa, mas na verdade não está fazendo a coisa certa, tá consumindo mais energia, mais carboidrato do que eu preciso, e não estou também gastando, isso faz com que sobre esse açúcar no meu sangue. Quando eu vou medir a glicemia, tanto em jejum, né, quanto 2 horas depois da refeição, que é o momento indicado para medir a glicemia, ela vai dar, sei lá, acima de 160, 170, enfim, às vezes em jejum 120, 130, que é uma glicemia alta em jejum, tá? Então, isso vem de uma alimentação. Então, o primeiro passo é você ter um corpo mais desinflamado. O que significa isso? É você mudar aí a sua alimentação e colocar uma comida mais natural, que eu chamo de comida de verdade, tá? Então, se você é novo, se você é nova, tá chegando aqui, vai me escutar falar bastante de comida de verdade, que é aquela comida da natureza, aquela comida que Deus fez para nós, que é uma comida mais natural. Então, o primeiro passo é você desinflamar o seu corpo, porque quando a gente tem um corpo inflamado, e aí que tipo de inflamação que eu estou falando, para deixar bem claro aqui para vocês, tá? Para que vocês entendam. Eu não estou falando de uma inflamação simples, por exemplo, um corte de dedo. Não é esse tipo de inflamação. É uma inflamação sistêmica, é uma inflamação que acontece dentro do meu corpo. Essa inflamação, muitas vezes, ela é silenciosa, tá? Muitas vezes ela é silenciosa. Muitas vezes ela não manda sinais nem sintomas, tá? Mas às vezes ela vai mandar sim, ela vai mandar sinais e sintomas. E alguns desses sinais e sintomas pode ser um cansaço, pode ser uma vontade excessiva de doces, pode vir em função, pode ser representado também por um excesso de gordura no corpo, que isso também vai trazer mais inflamação para o seu corpo.
Então, esse é o primeiro passo, você ter uma alimentação anti-inflamatória. Porque se você está aqui, se você tem uma glicemia alterada, uma glicemia, uma glicose em jejum acima de 100, você já tem pré-diabetes, ou quiçá o diabetes 2, né? Então, e essa glicemia alterada, ela tem alguns fatores, ela tem algumas causas, tá? Então, a inflamação no corpo decorrente de uma alimentação que causa mais inflamação faz com que a sua glicemia também não baixe. Porque se você consome mais alimentos, né? Aí é você observar a sua alimentação. Como que está sendo a minha alimentação na minha casa? Está sendo uma alimentação mais natural? Será que realmente eu tô comendo mais comida de verdade? Ou realmente não? Eu tô indo no mercado e lá no meu carrinho do super eu coloco mais alimento ultraprocessado, eu tô consumindo requeijão, eu tô consumindo mais farinhas processadas, tipo mais farinhas brancas, mais farinha de aveia, mais farinha de milho. Eu tô consumindo pão integral, que é um produto ultraprocessado também, muitas pessoas não sabem, mas ele é ultraprocessado. Tô consumindo, sei lá, produtos congelados, tipo lasanhas, tipo, né, essas massas, nuggets, tudo que vem congelado é ultraprocessado. Então é você analisar a sua alimentação. Esses alimentos, esse tipo de alimento, ele vai inflamando o seu corpo. Ele vai inflamando. Então essa inflamação, né, que é uma inflamação sistêmica, ela faz com que você também tenha muita dificuldade de perder peso. Então, se é o seu caso, se você tem pré-diabetes ou se você tem diabetes 2, você provavelmente, tá? Provavelmente, não estou dizendo que isso é uma regra, mas provavelmente é de 60% a ali 80% de chance que você esteja com sobrepeso ou obesidade. E aí, isso vem da onde? Dessa inflamação anti-inflamatória, essa inflamação pró-inflamatória, tá? A inflamação pró-inflamatória que está inflamando o seu corpo. E aí quando a gente vai analisar também o que a gente está comendo para saber realmente se eu estou inflamando o meu corpo ou não, eu não estou inflamando o meu corpo, a gente vai aí de encontro também com os óleos vegetais, por exemplo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, esse tipo de gordura é um tipo de gordura que está inflamando o meu corpo, tá? Por mais que você, eu não estou consumindo tanto, né? Não consumo fritura nutri, tudo bem, mas você adiciona o óleo de soja nas suas preparações, no arroz, no frango que você faz. Se a gente for somar ao longo do seu dia, você está usando sim o óleo de soja. O óleo de soja. Então, é analisar esse contexto da sua alimentação. É o que você coloca no seu prato de manhã até de noite. Isso faz diferença para você estar inflamada ou não estar inflamada, tá? Isso faz muita diferença, de manhã até de noite. Não é uma refeição única, não é uma refeição isolada que você vai comer, mas é a alimentação do dia inteiro que faz diferença, tá? Então esse é o primeiro passo, você analisar a sua alimentação e aí você vai colocar uma alimentação anti-inflamatória, tá? Uma alimentação mais natural. E aí a gente eu amo muito essa parte da nutrição, sabe? Quando a gente consegue utilizar a nutrição ao nosso favor. Vocês vão utilizar o poder dos nutrientes, o poder da nutrição ao favor do corpo e da saúde de vocês, tá? Então, o que é uma alimentação então anti-inflamatória? Que vai de encontro àquela alimentação pró-inflamatória. A alimentação anti-inflamatória, ela é baseada em alguns alimentos que potencializam esse processo aí de desinflamação, de desinflamar o corpo de vocês, e é essa alimentação que eu falei para vocês que é a comida de verdade, é a comida natural, é os alimentos feitos por Deus que estão disponíveis na natureza, tá? É você ir buscar esse seu alimento na feira, em vez de você ir buscar esses alimentos lá no corredor do mercado onde tem produto diet, produto fit, produto light, que são alimentos que inflamam o corpo de vocês, que é outra categoria de alimentos que inflama.
Então, muitas vezes, quem tem pré-diabetes ou diabetes já vai comprando esses alimentos, né, que a pessoa nem sabe, mas ela acha que vai fazer bem. No caso de um alimento diet, né, que é um alimento sem açúcar, mas na verdade, esse alimento diet vai inflamar o corpo dela. Vai inflamar mais ainda, tá? Por conta do excesso de aditivo, por conta do excesso de adoçante artificial que tem naquele produto ali, tá? Então, por mais que seja um alimento diet recomendado para quem tem diabetes, que não pode consumir um açúcar branco, por exemplo, ele é cheio de adoçante artificial. Ele não vai te trazer benefícios, tá? Ele não vai te trazer benefício nenhum para a sua saúde. Pelo contrário, inflama mais o seu corpo e piora mais esse quadro de resistência à insulina que leva você a desenvolver o pré-diabetes ou diabetes 2, tá? Então, olha só, alimentação anti-inflamatória. Nossa, a gente tem, olha só, vou falar de alguns alimentos aqui para vocês terem ideia de que alimentação é essa. É uma alimentação muito simples, tá? Olha só, azeite de oliva. Azeite de oliva extra virgem é um tipo de gordura que é considerada anti-inflamatória, traz muitos benefícios para a nossa saúde, tá? Como que você vai utilizar esse azeite de oliva da maneira certa? Ele pode ser aquecido, Nutri? Olha, alguns estudos falam que sim, o azeite de oliva ele pode ser aquecido, tá? Mas assim, não é você aquecer, não é você fritar um alimento com azeite de oliva. Não, não é isso. É você colocar um azeite de oliva na sua frigideira ou na sua panela, onde você vai fazer um refogado, por exemplo, e deixar ele em fogo mais baixo, ok? Mas o ideal do azeite de oliva, para você realmente absorver todos os nutrientes, é você consumir ele a frio, já que ele é prensado a frio, ou seja, ele é extraído da azeitona através de prensas, então não é aquecimento, não tem aquecimento no processo do azeite, é prensado a frio. Então por isso que a gente indica o azeite de oliva ser utilizado depois do alimento pronto. Mas talvez vocês fiquem com dúvida, né? E vocês podem ir colocando as dúvidas aqui, tá bom? A gente vai ter aí até mais ou menos meio-dia e 30, meio-dia e 35 no máximo para ficar aqui, tá? Se eu for cozinhar, então assim, eu já vi que vocês colocaram ali, só cozinho com azeite e óleo de coco, né? É a Kleinia, né? Colocou ali. Ok. Ótimo, se for um azeite de oliva extra virgem, ótimo. Melhor, vai ser melhor você usar um azeite do que um óleo de soja, tá? Então você tá fazendo certo. Óleo de coco também é bom para cozinhar, tá? Então, entre um óleo de soja e um azeite de oliva, prefira sempre o azeite de oliva para fazer as suas preparações na sua casa, tá? Então, esse é um alimento anti-inflamatório, azeite de oliva extra virgem. E aí eu preciso falar também um pouquinho do azeite de oliva, né? Para você, quando for comprar um azeite de oliva, cuidar na hora da compra. Então, ele tem que ser a garrafa escura. Ele tem que ser uma garrafa que a gente fala âmbar, né? Que é aquela a garrafa verde escura. Uma coisa que vocês têm que cuidar no azeite de oliva extra virgem não é a data de validade do azeite. É a data de envasamento, a data de invase, ou seja, a data que aquele azeite foi parar dentro da garrafa. E aí a gente tem uma regra, quanto mais novo, melhor. Entendeu? Então é diferente do vinho. O vinho, quanto mais velho, melhor. O azeite não. O azeite, quanto mais novo, melhor. Por quê? Porque se é um azeite onde você compra com a garrafa clara, né? Uma garrafa transparente, um azeite de um ano atrás, que foi parar dentro daquela garrafa, sei lá, um azeite de janeiro de 2022. O que vai acontecer? É um azeite oxidado, um azeite que já não tem mais nutriente, que já não preserva mais as propriedades benéficas do azeite de oliva. Então, cuidado com a data de invase do azeite de oliva e a cor da garrafa, que ela tem que ser esse verde escuro, ela não pode ser transparente. E a acidez do azeite, ela vai variar de 0,1 até 0,8 ali, ficando numa acidez boa de 0,3, 0,4, uma acidez boa de um azeite de oliva, tá? Então, esses são detalhes na hora de vocês fazerem a compra desse alimento, tá bom? Então, alimentação anti-inflamatória, continuando aqui falando para vocês, a gente tem azeite de oliva, a gente tem o ômega 3 também, e aí o ômega 3 ele pode ser ingerido tanto o ômega 3 vinda de sementes como chia
linhaça, são riquíssimas em azeite em ômega 3, como abacate também, que é uma fruta excelente, anti-inflamatória, para vocês colocarem aí também na alimentação de vocês. Então, a gente tem esse ômega 3 vindas desses alimentos, mas a gente tem também ômega 3 vindas de peixes mais gordos, que são também alimentos excelentes para quem tem glicemia alta consumir, tá? Então, olha só, peixes mais gordos, como o atum, como a sardinha, como o salmão, como o arenque. Então, e aí pode ser também consumido em lata, tá? Só que assim, ó, em lata tem um detalhe, tá? Vocês precisam comprar o atum em óleo, né? E a sardinha também em óleo. Aí você vai escorrer aquele óleo da lata. Aquele óleo da lata você escorre, tira bem. E aí você utiliza aquele peixe que está enlatado. Porque mesmo enlatado, no caso do atum e da sardinha, ainda você vai ter benefício. Só que precisa ser em óleo, tá? Porque tem a questão do mercúrio, que é um metal pesado. Então é um tipo de metal que tem mais afinidade com o óleo que é adicionado ali naquele peixe, né? E aquele óleo que tá ali nem sempre é um óleo tão bom, tá? Porque o peixe, ele tá dentro daquela lata, mas ele tá num óleo de soja, geralmente é só você olhar lá a lista de ingredientes, tá? Então precisa escorrer aquele óleo e aí você utiliza aquele peixe ali. Mas se puder comprar fresco, claro que o fresco vai ser sempre melhor, tá? Então esse tipo de alimento que eu tô trazendo são alimentos anti-inflamatórios. Outros tipos de alimentos anti-inflamatórios, a gente tem frutas vermelhas, frutas cítricas, né, como laranja, como limão, é excelente, como bergamota, são excelentes também, né. As frutas vermelhas também que eu acabei de falar, né? Então entra morango, entra amora, entra mirtilo, todas essas frutinhas vermelhas são potentes anti-inflamatórias. E a gente também encontra, né, uma alimentação anti-inflamatória nas especiarias, que eu sempre falo para vocês. Então, nos temperos, especiarias, manjericão, orégano, né, é anti-inflamatório também, é um tempero funcional, muito utilizado, e na verdade deve ser utilizado por vocês para desinflamar o corpo. A gente tem cúrcuma, né, a cúrcuma é um tempero anti-inflamatório excelente para vocês colocarem, então pode ser a cúrcuma tanto na raiz como no pozinho da cúrcuma para você utilizar aí no seu dia a dia. Pode ser utilizado, eu gosto bastante do pó, então eu utilizo pó em panqueca, eu utilizo o pó da cúrcuma ali para fazer também, para temperar frango, para temperar arroz, para temperar quinoa, dá para utilizar a cúrcuma. Dá para utilizar a cúrcuma como um shotzinho também, tá ingerindo. O problema da cúrcuma é o seguinte, né? Ou em cápsula também, tem cápsula de cúrcuma que você pode tomar essas cápsulas e tá ingerindo uma quantidade correta ali de cúrcuma. O problema da cúrcuma é o seguinte, ela pra gente melhorar a biodisponibilidade dessa cúrcuma dentro do nosso corpo, a absorção da cúrcuma dentro do nosso corpo, a gente precisa juntar aí o azeite de oliva, a gente precisa juntar também pimenta do reino junto com a cúrcuma, tá? Pra gente melhorar essa biodisponibilidade. E o ideal da cúrcuma é você cozinhar ela demais. Então, ovo mexido é uma preparação que eu gosto bastante de adicionar cúrcuma. Então, faço o ovo e quando já tá terminando o ovo, eu adiciono a cúrcuma em pó por cima, tá? Adiciono a cúrcuma em pó por cima desse ovo. Ou até o ovinho que você faz ali estaladinho, cozinha, abafa ele para cozinhar ali naquele calor da frigideira e aí por último você vai lá e adiciona a cúrcuma. Você vai estar ingerindo essa cúrcuma e absorvendo, claro, se você colocar um azeite de oliva também, uma pimentinha, perfeito, tá? Perguntaram da ameixa, acho que a Lúbia perguntou da ameixa. Sim, a ameixa também é uma fruta anti-inflamatória por conta dessa cor roxa. Então os alimentos roxos, repolho roxo, berinjela, cebola roxa, todos esses alimentos que têm esse pigmento roxo, eles trazem esse fator anti-inflamatório para a gente estar desinflamando o nosso corpo e melhorando esse quadro de resistência à insulina. Vamos ver aqui. Como abacate, linguiça, deve ser linhaça, né? Todos os dias e peixe 4 vezes por semana. Mudei minha alimentação, não como nenhum tipo de carboidrato,
de açúcar. Açúcar só de frutas, estou apavorada. Não entendi. Tua glicemia tá alta, isso? Porque a princípio tua alimentação tá ok, mas é muito vago eu falar isso, né? Claro que precisa ser avaliado muito mais, né? Muito mais a fundo. Ah, olha só. Apavorada de como emagrecer e durmo melhor. Isso é excelente. Eu achei que era apavorada em função de glicemia alta, né? Mas ótimo, é exatamente isso. Eu sempre falo, né? A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. Então, assim, a tua alimentação mudou e ela se reflete tanto no teu sono como no teu emagrecimento. E aí, a saúde como um todo. Então, se tu come bem, tu tem uma saúde boa, tá? Então, se tem essa alimentação anti-inflamatória, com menos alimentos que estão inflamando o seu corpo, o corpo todo responde de uma maneira positiva e isso impacta na sua glicemia também, tá? A ameixa branca é melhor a roxa, a amarela, ok, tá? Pode ser consumida, mas é melhor a ameixa roxa em função dela conter esses compostos aí, tá? Que são mais antioxidantes. Ela também tem os flavonoides que protegem o coração. Então, todo alimento roxo é bom pro coração também, tá? Goiaba também. Goiaba é uma fruta muito boa, de baixo índice glicêmico. Pode ser consumido, sim, também por quem tem glicemia alta, tá? Perfeito. E aí, o outro passo, tá? O outro passo é para você ter uma glicemia abaixo de 100, ter uma alimentação mais low carb. E aí sim entra essa alimentação, e aí eu quero explicar que o low não é zero, tá? Porque tem muitas pessoas que entendem o quê? Vou fazer uma dieta low carb, então eu preciso zerar o carboidrato. Não precisa zerar o carboidrato, você não deve zerar o carboidrato. Se você é pré-diabético ou diabética, você vai precisar do carboidrato sim, você pode consumir. Só que você vai dar preferência, né, por aqueles carboidratos melhores e ter ali uma quantidade de carboidrato que você vai consumir durante o dia. Então a dieta low carb, a alimentação low carb, ela varia, tá? A quantidade de carboidratos, ela varia de 50 gramas por dia, até 150 gramas, 140 gramas de carboidratos por dia, tá? Isso, se você fizer isso, você vai estar aplicando uma alimentação, uma dieta low carb, tá? Então, não é zerar carboidrato. Low significa baixo e carb significa carboidrato. Então, é uma alimentação com baixo carboidrato. E esses carboidratos, eles podem vir de batata doce. Eles podem também vir, por exemplo, de feijão, de lentilha, de grão de bico, de aipim. Esses são os carboidratos melhores. E de algumas frutas de baixo índice glicêmico, como a goiaba, como a ameixa, como a maçã, como a pera, como os morangos, que são frutas de baixo índice glicêmico, as frutas vermelhas em si. Mas não significa que você também não possa comer, por exemplo, arroz integral, que tem índice glicêmico médio, mas que dependendo da quantidade que você vai consumir esse arroz, ele pode aumentar a sua glicemia. Então aí a gente tem que colocar esse arroz, né? Esse arroz dentro aí de uma low carb da maneira certa. Se você fizer a combinação desse prato com esse arroz, não comer, porque se você comer meio prato de arroz e um pedacinho de carne e quase nada de salada, a sua glicemia vai aumentar, vai disparar depois de 2 horas depois que você medir, a sua glicemia vai dar alta, porque tem muito carboidrato naquele prato. Agora, se você mais ou menos consumir ali de 15% de carboidrato num prato de almoço, digamos, 15% de carboidrato, em torno de 25 a 30% de proteína e 50% do seu prato de salada, aí a gente consegue diminuir a carga glicêmica daquela refeição. Mesmo tendo um alimento de alto índice glicêmico naquela refeição, se a gente construir o resto da maneira certa, a gente deixa aquela refeição mais equilibrada, tá? Então aí é realmente a quantidade
e a combinação, anotem isso, quantidade e combinação dos alimentos na refeição que vão fazer diferença que vão impactar na sua glicemia. Que bom. Tá, então esse é o outro passo, né? Você ter essa alimentação mais low carb. Porque hoje, o que eu vejo hoje na alimentação da maioria das mulheres, assim, que me procuram, que tem glicemia alta, que são diabéticas já, elas têm uma alimentação onde a base é o carboidrato em todas as refeições. E é um tipo de carboidrato que gera mais vontade de comer carboidrato ainda. Por exemplo, começar o dia ali já comendo pão branco ou até um pão integral ali durante o dia, na manhã, por exemplo, começa amanhã já comendo um pão. Aí você vai, vou comer pão integral que é um pouquinho melhor, mas no final das contas ele também vai aumentar a sua glicemia. E aí você faz um casamento ali do pão com uma geleia, por exemplo, diet, isso vai aumentar muito a sua glicemia e vai gerar mais vontade ainda de você comer mais carboidratos durante o dia. Então, é isso que tem acontecido hoje, sabe? As pessoas já vêm ali desde a primeira refeição, comendo carboidrato e terminam o dia à noite ali. Geralmente, a refeição da noite é uma refeição bem problemática, as pessoas não querem fazer comida, estão cansadas, tem toda essa função e acabam indo no quê? No sanduíche. E acabam também repetindo bastante essa questão pão, de tarde é uma torradinha, os biscoitinhos, acaba tendo esse repeteco muito grande desse tipo de carboidrato que no final das contas, quando você vai lá medir sua glicemia, ou 2 horas prandial, 2 horas depois das refeições, ou em jejum, a sua glicemia vai dar alta, tá? Então essa alimentação low carb, então ela tem que ser bem instruída para você, ela tem que ser bem orientada, uma low carb, feita da maneira correta para você ter resultado e para você baixar a sua glicemia de maneira natural, tá? E o último ponto aqui que eu quero trazer para a gente encerrar a nossa live é uma questão que é assim, não basta você querer ter uma glicemia abaixo de 100, ou não basta você querer reverter a sua pré-diabetes ou diabetes 2, que é super possível de você reverter também. Não basta só você querer, você precisa fazer, você precisa colocar em ação os ensinamentos, né? Senão, isso vale para tudo na vida, né? Porque às vezes a gente fica idealizando, o dia que eu tiver uma glicemia baixa, ou muitas mulheres também não se preocupam muito, minha glicemia tá ali 115, eu estou num quadro de pré-diabetes, beleza. Não se preocupam tanto. Daqui a um mês vai medir de novo, já é 130, já é 140, aí já é um quadro de diabetes 2, entende? Então, para você aumentar para o diabetes 2 é muito rápido. Para você chegar nessa denominação da doença, de ter o diabetes 2 diagnosticado, a sua glicemia, a glicemia ela aumenta muito rápido, né? De acordo com a sua alimentação, de acordo com essa alimentação, ou uma alimentação pró-inflamatória que está inflamando o seu corpo, que piora esse quadro de resistência à insulina, ou essa alimentação mais rica em carboidratos de manhã até de noite. Arroz branco ou parbolizado? Nesse caso, se tu não gosta do integral, pode ser o parbolizado, tá? Pode ser parbolizado, só que aí consumir, né, sempre com moderação, porque é um tipo de arroz que vai impactar na sua glicemia, fazer aquele casamento inteligente, né, aquela combinação certa que eu falei, do prato, de ter em torno de 15% de carboidrato na composição do seu prato. E aí eu tô falando aqui, de mais ou menos, de ter um modelo assim, esse aqui é só o modelo que eu uso aqui, né, mas assim, de você fazer uma combinação e aí quando for comer o feijão, sempre mais feijão do que arroz. Sempre mais feijão do que arroz. Por quê? Porque feijão é superior ao arroz. Feijão tem 3 vezes mais fibras, tanto feijão quanto lentilha também, ele tem 3 vezes mais fibras que o arroz. Por exemplo, o arroz branco, o arroz parbolizado, não tem quase nada, é 1,7 gramas de fibra a cada 100 gramas. Então, você utilizar também o feijão como esse alimento que também é fonte de carboidrato, mas ele tem muito mais fibras. E para a gente equilibrar a sua glicemia, para você ter uma glicemia abaixo de 100, eu preciso de quê? De fibras em todas as refeições. E aí colocar proteína, em torno de 30% de proteínas. Aí o que são as proteínas, né? As carnes, os ovos, frango, peixes, as proteínas animais aqui.
E metade do seu prato de saladas, de preferência, para você baixar a glicemia, saladas cruas. Por que salada crua, Nutri? Porque o cru preserva mais fibras. O cozido abranda mais as fibras, por exemplo. E também muda o índice glicêmico de alguns alimentos, tá? Então, cenoura crua é melhor do que a cenoura cozida ou do que uma cenoura assada. Até a cenoura assada, quando a gente faz os legumes assados, eles aumentam a questão do índice glicêmico, tá? Então, sempre mais crus do que cozidos, porque também você mastiga mais, você tem mais saciedade, você consegue manter mais nutrientes desses legumes crus. Claro que, pontualmente, tem alguns que a gente não consegue consumir cru e tem que ser cozido, né? Então, alguns tem que ser cozidos, mas o que conseguir consumir de legumes crus, ótimo. E outra coisa também, né, para dar um plus, por exemplo, aqui é um prato de almoço, né? Para dar um plus aqui no seu prato, é você adicionar aí umas gorduras boas. Ou pode ser uns pedaços de abacate em cima da salada, para a gente trazer mais anti-inflamatório nessa refeição. Ou adicionar um azeite de oliva extra virgem aqui, algumas sementes de chia, algumas sementes de gergelim também, né? Pra gente colocar aqui gordura boa que precisa estar presente também em todas as refeições. Então, falando do último item, né? Então, para finalizar, não basta querer, você precisa fazer. É fazer, é colocar em prática. Não é esperar que outras pessoas vão fazer por você. A gente precisa fazer por nós. Tem coisas que só nós podemos fazer pela nossa saúde, né? E não esperar que as outras pessoas tomem iniciativa, que isso não vai acontecer. Então, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai colocando em prática. É isso que vai te trazer o resultado que você deseja, tá bom? Gente, vou encerrar a live por aqui então. Na quarta-feira a gente se encontra de novo. E qualquer dúvida também vocês podem deixar aí, tá bom? Tchau, tchau.